A gente pode fazer o seguinte, a gente realmente coloca ele para fazer a inverte, coloca ele de última apresentação para ver se a gente consegue resolver. Aí vamos conversando via chat aqui para tentar estabelecer a conexão com ele de forma adequada. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar a tela de abertura. Assim que sair da tela e for Bom dia, sejam bem-vindos ao seminário do Programa de Pós-Graduação em História Social da USP. Nós estamos iniciando aqui o último dia do encontro, né, com a mesa 51. E antes de mais nada, eu gostaria de parabenizar a todos os organizadores, as pessoas envolvidas nesse seminário, né, num período como nós estamos passando no momento. Eu acho que não deve ter sido uma tarefa fácil de se fazer. E agradecer também essa oportunidade de estar participando aqui com vocês e também tendo a oportunidade de coordenar uma mesa. Me sinto muito honrado com isso. E eu acho que vocês não me conhecem, que eu sou novo na casa, comecei em março, né, a fazer um estágio de pós-doutoramento, sendo supervisionado pelo professor Gildo Magalhães, aí com vocês. Então, como eu trabalho também com patrimônio, arquivo, eu devo ter sido selecionado para essa mesa por conta disso. E eu gostaria também de apresentar a co-coordenadora, não sei se ela deseja se apresentar também. Gostaria, Maria? Bom dia, eu sou a Carla Maestrini, eu sou doutoranda do programa de pós-graduação da História Social. Também trabalho com a área de arquivo, sou orientada pela professora Ana Maria Camargo, e gostaria de externar a minha felicidade em poder participar como coordenadora dessa mesa e também parabenizar todos os organizadores do evento e dizer que eu me sinto feliz em poder estar aqui e assistir, auxiliar nos trabalhos dessa mesa com temas tão interessantes e tão importantes na história. Então, obrigada. Pois bem, a nossa mesa, então, é a 51, que é da linha de pesquisa Cultura Material e Visual, Historiografia e Documentação, e nós teremos hoje, então, 3 trabalhos, né? Representações da fome e suas metamorfoses na década de 1930 e 1940 no Brasil, da Adriana Salai Leme, modos de usar os prospectos de divulgação para o estudo da materialidade no espaço doméstico, da Laura Stocco Felício. E aqui vai começar a apresentar a pesquisadora Maria Eugênia Ferreira Gomes, que vai trazer para a gente a sua pesquisa, que tem o título Receitas e Utensílios de Cozinha, o grau de processamento da alimentação paulista ao longo do século XX. Então, a palavra está com você, Maria Eugênia, quando você quiser. Bom dia a todos, eu agradeço as palavras, né, do coordenador e da co-coordenadora. Também é um prazer estar aqui nessa mesa e espero que a gente tenha uma manhã de debates muito profícuos, né. Eu vou tentar compartilhar com vocês, e vocês me informam se estão vendo. Vocês veem? Nós vemos, Eugênia. Obrigada. Tá, então, como já foi apresentada, né, eu sou a Maria Eugênia, eu sou aluna, sou orientanda pela professora Vânia Carneiro de Carvalho, né, do Museu Paulista,
E eu trago aqui para presente comunicação um recorte da minha pesquisa que está em andamento, né? Eu acho que antes de iniciar a minha análise, que, né, dependendo do tempo talvez seja um pouco breve, eu pretendo apresentar mais ou menos o que eu tenho pesquisado, né, para que algumas discussões sejam mais compreendidas, né. Então, eu trabalho os usos e apropriações dos utensílios de cozinha, né, desde o início do século XX até por volta de 1970, considerando algumas transformações sociais, né, que aconteceram na São Paulo do início do século, né, da virada para o início. Então, a gente considera as mudanças não só no espaço da cozinha, né, que vai aos poucos sofrendo influência de medidas médico-sanitárias, mas também considerando a presença da empregada no espaço doméstico e como isso teria, em alguma medida, interferido nos usos e apropriações de alguns desses utensílios, né? Ou então na permanência de algumas práticas, na entrada de novas, enfim, no surgimento de algumas receitas, permanência de outras. Basicamente é isso, não vou me alongar muito, porque tem bastante coisa a ser falada, né? E a minha perspectiva analítica, né, parte da cultura material, né? Eu, quando analiso os artefatos, eu entendo que eles não têm um valor intrínseco, né? Mas sim devem ser considerados na sua intertextualidade, né? Os artefatos devem ser estudados nas relações sociais, né? Quando eles produzem ou induzem alguns comportamentos, mas também são produtos da ação humana. E já entrando no nosso objeto de análise, eu trouxe aqui esse utensílio bem curioso, né? Que seria uma espécie de precursor da panela de pressão, né? Esse objeto ele foi desenvolvido por volta de 1679 pelo Denis Papin, né, que foi um físico francês que estudou com Robert Boyle questões relativas à pressão do ar, enfim, e acabou desenvolvendo esse aparelho, né? E em alguns dos seus experimentos ele percebeu que se colocasse alguns pedaços de ossos e carnes, né, no interior desse utensílio e localizasse ele em cima de uma fonte de calor, né, como no caso da imagem esquerda, a gente tem uma fornalha, né, muito grande, esses pedaços de carne se tornavam significativamente mais macios. Essa descoberta dele chegou a ser apresentada na Royal Society, né, ele apresentou o invento, foi bem aceito, mas caiu num certo esquecimento depois disso, né, ele só foi retomado lá pela segunda metade do século XIX, e aí ele ganhou novas configurações, né, para o espaço doméstico, né, para utilização na cozinha. Aqui eu trago um manual de receitas, né, daquilo que seria uma forma atualizada dessa panela, mais para a cozinha. Então, se o anterior ele era feito em sua materialidade de ferro fundido, né, e o fechamento se dava por uma espécie de um grande parafuso localizado na parte superior, agora ele reduziu o tamanho e ganhou uma superfície que já não seria mais de ferro fundido, mas uma superfície metálica, né, e polida, que estaria de acordo com algumas modificações sanitárias, né, da cozinha. E você vê pela imagem esquerda que ele já está localizado em um fogão que não é aquele de alimentação direta de carvão, né? Assim, embora possa até ser, né? No caso, não está tão claro isso, mas pelo menos ele não produz fuligem, né? Já que a superfície é polida, enfim. Aqui no Brasil, eu não encontrei essas panelas, né? Vocês veem que tem alguns fechamentos na parte superior, ele talvez por isso não tenha sido tão prático para a dona de casa, mas já tenha tido algumas modificações em relação ao invento do Papin, né? Já tinha ali uma certa adequação. No Brasil, ele começa a se tornar mais popular por volta de 1950, né? Quando a gente verifica uma série de anúncios que trazem os benefícios de utilizar essa panela, né? Então, economia de tempo, de dinheiro e o conforto que a sua utilização poderia propiciar para a dona de casa. Uma coisa que é interessante notar é que, a partir desse momento,
a gente vê algumas modificações, né, no preparo da comida, embora tivesse um medo de explosões, né, como ainda talvez exista, né, entre a panela de pressão. Nesse período, ele realmente foi bem visto porque ele acelerava o processo de preparo do alimento, né? Tanto que muitas propagandas traziam o preparo do feijão em 20 minutos. Se a gente considerar que no final do século XIX, né, por exemplo, no início do XX, o preparo do feijão estava num espaço de tempo maior, né? Isso seria um avanço. Mas um ponto interessante que eu tenho a notar é que no caso brasileiro, né, eu sempre trago análise em perspectiva comparativa, né? Se nos Estados Unidos e Europa a modernização da cozinha esteve pautada mais por pressões de ordem social, aqui no Brasil ela esteve mais pautada por ordens sanitárias, né? Só que o que a gente verifica, o que eu tenho tentado provar na minha pesquisa, é que, apesar disso, houve uma permanência da empregada doméstica no Brasil, né? A tal crise dos servos, né, o problema dos servos, ela não foi efetiva aqui no Brasil até a década de 70. Claro que talvez até um pouco mais, né? Já que as empregadas ainda existem em muitas residências da classe média, né? E eu não sei quanto tempo eu tenho ainda, mas o que eu queria trazer é que talvez um trecho, né, desse manual que eu tenho da panela de pressão Rochedo, de 55, em que ela informa o seguinte, né, que eu posso concluir a partir dessa nova panela de pressão que entra nos lares paulistas, que o saber fazer, né, da antiga cozinheira de forno-fogão, ela vai perdendo espaço para essa nova modalidade de saber, de fazer a partir de um utensílio que você compra e segue instruções no manual, né? Então, como esse manual propõe, quer você cuide da sua própria cozinha, quer você tenha uma cozinheira, lembre-se que a panela de pressão Rochedo é simples como um ABC. Uma cuidadosa explicação é o que basta para que a sua empregada passe a usar a panela Rochedo. Então, o que eles, né, deixam entender é que a empregada, né, a dona de casa que irá manipular, mas ela irá ensinar essa nova manipulação, né, nesse utensílio. Com relação à alimentação... 2 minutos. Então acho que eu já posso encerrar. Depois a gente pode continuar melhor as discussões, né, depois. Eu agradeço e me despeço. Ok, Maria Eugênia, parabéns, muito obrigado pela apresentação. Podemos seguir agora com a segunda apresentação, que é da Laura. É a Laura que vai apresentar agora? Perdão, gente. É a Adriana. É a Laura, não é isso? Adriana, não, é Adriana. Perdão. Então eu vou ler aqui. Tá legal, Adriana. A pesquisadora Adriana Salai Leme, ela vai trazer para a gente a pesquisa que tem o título Representações da Fome e suas Metamorfoses na década de 1930 e 1940 no Brasil, e ela é orientada pelo professor Miguel Soares Palmeira. A palavra é sua. Olá, bom dia a todos e todas. Como falou o coordenador, eu sou a Adriana. Hoje eu vou apresentar uma parte da minha pesquisa de doutorado, e eu coloquei como título Representações da Fome e suas Metamorfoses na década de 30 e 40 no Brasil. Queria parabenizar também, assim como fizeram os colegas e as colegas, a organização, que está incrível, né, desse seminário, e também agradecer a coordenação e as colegas de apresentação. Brevemente falando, o foco do meu doutorado é analisar o que se entendia por fome no Brasil entre 32 e 73, a partir de uma figura que é central para falar sobre os debates da fome, que é o Josué de Castro. Na verdade, o processo de início da pesquisa, ele se deu em oposição, né? Então, primeiro eu comecei a estudar o Josué de Castro, e depois eu entendi uma necessidade de ver o que se entendia por fome naquele momento, para entender como Josué de Castro se inseria nesses debates.
Então, apresentando brevemente, porque o José de Castro atualmente é um pouco conhecido na área da nutrição e também na geografia, áreas que ele atuou incisivamente, mas pouco conhecido em outras áreas. E em vida, o José de Castro era um dos homens mais conhecidos no Brasil, mas ele foi exilado no golpe civil-militar, na primeira lista de exílio em 64, e atualmente ele é pouco conhecido. Então, ele nasceu no Recife, em 1908, e faleceu em Paris, ainda no exílio, em 1973. Ele se formou médico no Rio de Janeiro e deu aula em inúmeras cadeiras. Foi professor de fisiologia, antropologia, geografia e nutrição aqui no Brasil, mas também lecionou na faculdade, em uma universidade francesa durante o exílio. Ele foi presidente do Conselho da FAO, na ONU, na década de 50. Depois, deputado federal por Pernambuco durante 2 mandatos pelo PTB, em 54 e em 58, e, por fim, embaixador do Brasil na ONU, no governo Jango, e em 64, no ano do golpe, ele era embaixador do Brasil na ONU, e por lá ficou, na Europa, né, e nunca mais voltou. Então, atualmente, eu tento entender essa noção de fome para olhar como José de Castro se inseriu no debate e o que ele propõe de novo, que permite com que ele tenha tamanha notoriedade dentro da temática. Quando a gente vai olhar para o José de Castro e a sua trajetória, para entender como ele trabalha essa temática da fome, aparecem muitas frases como essa. Essa é uma obra Homens e Caranguejos, que é uma obra de ficção dele, é o único livro que ele escreve sobre ficção, e diz assim, no prefácio, né? O tema deste livro é a história da descoberta que da fome fiz dos meus anos de infância, nos alagados da cidade do Recife, onde convivi com os afogados deste mar de miséria. Procuro mostrar nesse livro de ficção que não foi na Sorbonne, nem em qualquer outra universidade sábia que travei conhecimento com o fenômeno da fome. O fenômeno se revelou espontaneamente a meus olhos nos mangues do Capibaribe, nos bairros miseráveis da cidade do Recife. Essa que foi minha Sorbonne. Tem uma outra frase que eu gosto muito também, numa entrevista já na década de 60, que diz assim, como é que eu ia aprender o que eu lancei em meus livros? Aprender com quem? O primeiro a falar nisso fui eu. E algumas pessoas até superestimam, exageram tremendamente o que eu fiz. Como naquele dia em que, entregando minha medalha de cidadão honorário de Paris, o ministro disse, o senhor realizou na biologia o que Copérnico realizou no campo da astronomia. Descobriu intuitivamente coisa que se comprovou cientificamente depois. Então, a proposta da minha tese não é descartar essa leitura que José de Castro faz da sua própria trajetória, mas usá-la para entender como ele constrói essa temática e essa narrativa. E eu faço isso a partir de 3 esferas de análise. Uma é a sua trajetória em si, que eu não vou tocar aqui hoje no assunto. Outra, um pouquinho mais ampla, são os debates em torno da alimentação, a partir de uma ciência que estava se criando naquele momento, que ainda não tinha se consolidado como campo, que é a nutrição, e uma um pouco mais ampla ainda, que eu chamo de espaço público letrado, onde eu analiso a imprensa, a literatura e as artes plásticas. Tudo isso para entender qual era a noção de fome naquele momento e como José de Castro se posiciona nesse debate. E eu queria começar rapidamente com um contexto do fim do século XIX, uma seca muito grande que aconteceu no sertão na década de 1870 e que foi a primeira, não foi a primeira seca do Brasil, obviamente, mas foi a primeira seca que teve uma grande aderência na imprensa. Em um momento que a imprensa estava se consolidando, né, estava criando corpo, onde a fotografia estava começando a se popularizar, ainda que em pequenos espaços, principalmente nas revistas, e aí essa seca, ela aparece muito na imprensa nesse momento, inclusive também por um autor que chama Rodolfo Teófilo, que escreveu esse livro, A Fome, sobre essa seca, é um autor cearense, e que vai ter um relativo impacto sobre a temática. Então, quando eu falo que existe uma seca e existe famintos, eu não qualifico,
Mas começa aí também uma individualização da narrativa da fome, principalmente a partir de mulheres e crianças. Então, eu trouxe aqui um trechinho para vocês verem. Crianças nuas ou seminuas, com rostos escaveirados, cabelos emaranhados sobre crânios enegrecidos pelo pó de longas jornadas, com omoplatas e vértebras cobertas apenas por pele ressequida, ventres desmesurados, pés inchados, cujos dedos e calcanhares foram desformados por parasitas animais. Vagam sozinhas ou em grupos, tossindo a sua anemia e invocando com voz fraquíssima o nome de Deus em socorro da orfandade. E esse tipo de narrativa começa a ganhar força na imprensa e ele vai se estender durante o século XX. Inclusive, a fotografia que vai ter um papel central na exibição da temática da fome, como essas que vocês podem ver aqui. E aí, dentro desse espaço público, essa exibição da narrativa da fome e obras como, por exemplo, Rodolfo Teófilo, vão influenciar o que a gente chama de romance regionalista, que, sem eu querer fazer esse recorte especificamente, acabou sendo grande foco da literatura, com obras como Raquel de Queiroz, o 15, o José de Américo de Almeida, a Bagaceira, e Vidas Secas, inclusive, entre outras, mas eu só trouxe umas para vocês verem. E no âmbito das artes plásticas, eu gostaria de destacar a obra do Portinari, que se interessava muito pela temática do retirante. Ele fez várias séries sobre retirantes, e esse já era uma fase mais desenvolvida da sua atuação profissional, onde ele faz essa série sobre os retirantes e destaca muito a questão do famélico, né? Corpo, esse tipo de corpo que começa a ficar muito presente quando ele vai retratar os retirantes. E aí, para a imprensa, eu analisei, não de forma exaustiva, né, mas eu analisei 12 jornais e revistas. Eu escolhi esses 12 jornais a partir das citações do termo fome. Então, eu analisei, em média, 10 mil citações do termo fome para entender qual era o significado de fome naquele momento. Então, eu trouxe para vocês 2 momentos que marcaram muito a exibição da fome na imprensa, que foi a seca de 1932, que é o início do meu recorte, e a Segunda Guerra Mundial, que é um momento em que a fome aparece muito, mesmo que não sendo no Brasil, esses retratos de fome, a fome está presente na imprensa de forma muito importante. Então, eu vou ler só 2 para vocês, por causa do tempo. Os horrores da seca nos sertões nordestinos. O Diário de Notícias lembra, a propósito, a cena de canibalismo que se verificou na última seca, próxima à cidade de Juazeiro. Alucinados pela sede, os pais de uma criancinha agonizante sangraram-na para chupar-lhe o sangue. E em outro, uma pobre mãe, vendo seus filhos chorar à fome, num gesto de desespero, matou 4 deles. Pode parecer exagero da imprensa, mas essas narrativas em casos de fome extrema, elas aparecem com muita frequência, não só no Brasil, mas em outros lugares onde também tem. E o outro espaço, que é o surgimento da nutrição, eu olho para o surgimento do paradigma calórico e vitamínico, que é a capacidade de contar a alimentação, e dentro desse contexto começam a surgir estudos sobre má alimentação e subnutrição. E para concluir, o que acontece nesse momento? O José de Castro, dentro dessa esfera da subnutrição e má alimentação, ele vai nomear esses estudos que já existiam e no qual ele está inserido de fome oculta, que eu chamo na tese de fome estrutural, que é uma fome que ela é permanente, né, fome endêmica, e ela não aparece tanto quanto as crises de fome, que são as que eu trouxe para vocês, sobre as secas e a Segunda Guerra Mundial, que são fomes mais agudas e, portanto, são mais exibidas na imprensa. O que vai dizer José de Castro em 1946, quando ele lança a Geografia da Fome? Ambas essas fomes são igualmente importantes e nós precisamos olhar tanto para a fome estrutural quanto para crises de fome. É isso, muito obrigada. Certinho. Muito obrigado, Adriana. Parabéns pela apresentação. Tá? Parabéns mesmo. Seguimos, então, agora para a nossa última comunicação.
que é da pesquisadora Laura Stocco Felício. Ela vai apresentar o trabalho A Eletrificação da Cozinha e a Racionalidade no Espaço Doméstico Paulistano. A pesquisa dela é orientada pela professora Vânia Carneiro de Carvalho. A palavra é sua, Laura. Só uma correçãozinha, acho que ficou errado no resumo. A título da apresentação é Modos de usar os prospectos de divulgação para estudo da materialidade no espaço doméstico. Eu já apontei essa... Então, foi isso que eu me baseei pelo texto para poder... Não, imagina, fica tranquilo. Mas o texto é esse mesmo, só o título. Deixa eu... Vocês veem? Ainda não. Pronto? Pronto, Laura. Bom, primeiramente, bom dia. Eu gostaria de agradecer aos coordenadores, co-coordenadores da mesa e a organização do evento. Também é um prazer estar na mesa com essas colegas e eu acho que a gente vai ter um bom diálogo entre os trabalhos. Eu sou a Laura, sou mestranda no programa História Social e sou orientanda da professora Vânia Carvalho. Essa apresentação trata apenas de uma parcela da minha pesquisa, que se chama Eletrificação da Cozinha, o Espaço Doméstico nos Moldes da Modernidade, que está sendo financiada pela FAPESP e faz parte também do mesmo grupo de estudos da Eugênia. A investigação gira em torno da presença dos equipamentos elétricos no cotidiano das cozinhas paulistanas entre os anos de 1915 e 1960. Parte do pressuposto de que a presença desses equipamentos passou por um longo processo de acomodação no cotidiano doméstico, onde sofreu e causou transformações na convivência dentro das casas, nos hábitos alimentares dos seus moradores e, sobretudo, nas dinâmicas de trabalho. Para isso, a perspectiva dos estudos de cultura material contribui para entender os objetos na sua interação com aqueles que os adquiriram e manipularam. Ao destacar as contradições e ficções nesse processo, é possível deslocar esses equipamentos da sua banalidade cotidiana e da noção de evolução tecnológica que permeia o discurso da indústria. Nessa comunicação, eu procuro explorar o potencial de uma série de prospectos de divulgação de eletrodomésticos que utilizo na minha pesquisa. Para isso, primeiramente, eu pretendo identificar essa espécie e a série com a qual eu trabalho. Depois eu vou apontar os elementos que ali podem ser articulados e, por fim, traçar perspectivas de pesquisa a partir desses documentos. A palavra prospecto pode ser substituída por folheto e diz respeito a um instrumento de divulgação de ideias, eventos, serviços ou, nesse caso, produtos. A série analisada aqui é composta por 21 desses documentos, todos eles foram produzidos entre os anos de 1932 e 1966. A autoria é das empresas General Electric, Valita, Arno, General Motors e Philco. Alguns deles, principalmente os mais antigos, fazem menção aos responsáveis pela impressão, como a Arte Gráfica Propaganda Limitada, a Tipografia Bartel, a FASB e a FASB Estabelecimento Gráfico. Trata-se de um documento impresso, cuja textura indica que o papel é encorpado e de qualidade superior. O tamanho varia, mas podemos traçar uma média entre os 15 centímetros de altura e 10 centímetros de largura. A paginação está entre 32 e 42 páginas, sendo que apenas um deles, o mais antigo, apresenta 119 páginas. A cor preta é predominante nos textos e alguns detalhes são impressos em uma segunda cor, normalmente correspondente com a identidade visual da marca que o documento se refere. As capas são as únicas que apresentam mais de uma cor e, na totalidade dos casos, são ilustradas. As ilustrações fazem menção a alimentos, eletrodomésticos, detalhes florais ou figuras femininas. Elas são apresentadas em desenho ou fotografia. A estrutura desses documentos varia muito pouco. Podemos estruturá-los em uma capa, que é, na maioria dos casos, nomeia o documento como receituário, um texto de abertura da publicação direcionado a mulheres que possuem o eletrodoméstico, e, em muitos casos, o vocativo indica uma relação de proximidade, como minha amiga, e algumas vezes o texto é assinado por nutricionistas ou economistas domésticas. Uma listagem de peças que compõem o equipamento, o nome atribuído a cada uma delas, os materiais de que são compostos e a função que cumprem. As instruções de uso, ou seja, características de funcionamento do equipamento, indicações de como manipulá-lo e orientações para limpeza.
receitas que utilizam os equipamentos para sua execução, e o que eu chamo aqui de catálogo, que é uma apresentação de outros produtos da mesma marca que se destinam ao serviço doméstico. Por fim, outros textos com características publicitárias que acompanham o documento, promovendo o fabricante ou suas iniciativas. No verso desses documentos, alguns deles apresentam um certificado que tem condições de garantia do produto. Bom, essas divisões elas estão claramente dispostas, mesmo que nem sempre nomeadas dessa forma. Nota-se a presença do índice na maioria dos documentos e uma separação bem delimitada nas suas partes, ora por títulos no topo das páginas, ora por capas que as dividem. É importante ressaltar algumas informações a respeito dos sinais de uso. A maior parte deles tem dobras no canto das páginas e manchas de gordura. 2 capas são identificadas de forma manuscrita, com nomes atribuídos ao gênero feminino. Também são encontrados no corpo dos documentos anotações de número de telefone e algumas receitas. Além disso, 3 deles estão carimbados com os nomes de lojas que parecem ter sido as responsáveis pela sua distribuição. Destaco aqui que uma delas é oriunda de Salvador, na Bahia. Por fim, destaca-se que eles foram reunidos e disponibilizados por uma colecionadora que, por sua vez, os adquiriu em uma feira de antiguidades localizada em São Paulo. Bom, a partir desses elementos, eu pretendo articular as características dessa série, realizando inferências que, por fim, levarão à minha análise. Há uma clara ambiguidade no que diz respeito à natureza desses documentos. Ao mesmo tempo em que se apresentam como receituários, não se restringem à publicação de receitas. Eles também divulgam um conjunto de normas para a manipulação do equipamento e pressupõem que esses já teriam sido adquiridos pelo leitor, o que nos leva a acreditar que se propõe a ser também manual de instruções. No entanto, essas funcionalidades não excluem o papel publicitário desses documentos. Nota-se a presença de textos que parecem tentar convencer o leitor sobre a qualidade daquele produto e a marca a qual ele pertencia. Para isso, justificam a aquisição dos equipamentos, associando-os à economia de tempo, esforço e dinheiro, e adjetivam os materiais e mecanismos, ressaltando as suas qualidades. Além disso, nota-se a presença de catálogos e textos publicitários que buscam promover o fabricante. A impressão em papel de gramatura alta, a utilização de 2 ou mais cores e a ampla exploração das ilustrações apontam um investimento considerável na produção de material esteticamente atrativo e de grande durabilidade. O tamanho, a paginação e a gramatura do papel contribui para compreender o documento no limiar entre um livro e um panfleto, ou seja, que não apresenta informações tão robustas, mas não é frágil o suficiente para ser facilmente descartado. Apesar dessas características o distanciarem de um exemplar típico das estantes, a presença de índice garantiria que pudesse ser facilmente consultado, o que também é facilitado pelo formato menor e mais enxuto, com textos breves e diretos. As dobras e marcas de gordura sugerem que ele fosse de uso contínuo de quem o manipulava, podendo estar frequentemente no espaço da cozinha. A presença do certificado de garantia, o contato de assistência técnica e dos fabricantes indicam que ele teria sido preservado pelo menos enquanto durasse o equipamento a qual ele se destinava. Se nos atentarmos ao fato de que um dos exemplares ter sido distribuído em Salvador e, por fim, comercializado em São Paulo, em uma feira de antiguidade 60 anos depois, podemos inferir que ele era guardado por quem os utilizava, talvez tornando-o essencial para estar entre as caixas de mudança de uma família. Algumas características sugerem que esses documentos pertenciam a mulheres que, por sua vez, também eram as consumidoras dos equipamentos, como texto introdutório, as ilustrações, os nomes identificados nas capas e a caligrafia das anotações. Outras informações contribuem para circunscrevê-las em mulheres brancas, donas de casa, de renda suficientemente alta para adquirir um refrigerador, mesmo que na década de 30. As mãos representadas têm dedos finos, unhas pintadas e, quando fotografadas, é possível notar que têm a pele branca. A manipulação dos equipamentos sugere posturas eretas e gestos sutis para a execução do trabalho doméstico. As receitas apresentadas no receituário são destinadas à recepção de convidados, como coquetéis, salgadinhos e sobremesas, e a alimentação de filhos enfermos. Bom, por fim... Agora me perdi no slide. Por fim, então, a partir do que for trabalhado, ressalto 2 grandes núcleos de análise que podem ser desenvolvidos tendo os prospectos de divulgação de eletrodomésticos como fonte: as estratégias publicitárias e as práticas cotidianas. Na minha pesquisa, eu entendo que os prospectos representaram uma estratégia diferente dos anúncios publicados em jornais e revistas, na medida em que estimularam as consumidoras a difundir as qualidades da marca e do produto. Como é possível observar nesse trecho do manual... peço desculpas aqui, como é possível observar nesse trecho do Manual do Vendedor de Refrigerador GE, publicado em 1937,
o vendedor conta com o papel da dona de casa na divulgação de sua cozinha, exaltando o refrigerador como sinônimo de status. Nesse caso, os textos dos prospectos poderiam contribuir para a formação do seu repertório. Outra justificativa para o tom de convencimento é entender que ele estimula a fidelidade entre os consumidores. O manual do vendedor insinua que o objetivo da venda não se encerra no ato da compra, mas na formação de um consumidor que adquiriria outros equipamentos da mesma marca. Essa hipótese ajudaria a explicar a presença dos catálogos na estrutura dos prospectos. O vínculo com a marca está explícito quando o texto afirma que a dona de casa que adquire a batedeira da Valita se torna uma dona de casa Valita. Por fim, entende-se que era preciso justificar a aquisição de um equipamento que nem sequer fazia parte do processamento alimentar até então. Por isso, nota-se a tentativa de criação de uma necessidade de consumo baseada na noção de evolução tecnológica. No caso do refrigerador, percebe-se que há um esforço em atribuir a ele não só a função de refrigeração, mas também de armazenamento de quase todos os alimentos, inclusive os enlatados e a banha, o que se confundiria com o papel da despensa. O liquidificador é outro exemplo interessante. Nota-se que muitos dos textos da Valita atribuem a esse equipamento o ato de ralar queijo ou ralar coco. Na prática, sabemos que essas funções não se aplicam ao liquidificador, gerando resultados muito diferentes de um ralador de coco manual, por exemplo. Nesse anúncio da Arno, o mesmo motor do liquidificador poderia ser acoplado ao moedor de carne. Os dizeres evidenciam a ideia de evolução tecnológica de que trato aqui. No que diz respeito à dimensão real do uso do eletrodoméstico no espaço da cozinha, ressalto que os prospectos indicam que os equipamentos elétricos representaram uma série de adaptações, fricções e novos conhecimentos a quem os manipulava. A descrição detalhada dos gestos necessários para o manejo dos botões e alavancas insinua um desconhecimento do interlocutor, a ponto de realizar comparações com a manipulação de um interruptor de luz ou uma calçadeira. Os alertas sobre a falta de necessidade em lubrificar o motor distinguem um funcionamento elétrico de uma prática que era muito comum aos objetos movidos à manivela. Além disso... Um minuto. Ok. Além disso, novos conhecimentos técnicos são incorporados ao universo do processamento alimentar. Explicações de como o ar quente e o ar frio circula dentro do refrigerador e esquemas que exemplificam o funcionamento do liquidificador contribuem para tornar o abstrato em algo palpável. Todas as qualidades destacadas pelos fabricantes, no entanto, não excluíam o infortúnio que esses objetos representavam. A batedeira, que também é moedor de carne e espremedor de frutas, era composta por 26 peças, que desmontadas representavam um aumento significativo no número de objetos a serem limpos. O refrigerador devia ser descongelado uma vez por semana, e alguns manuais apontam que, para isso, todos os alimentos deveriam ser envelopados em jornal e devolvidos apenas no dia seguinte, quando finalizado o processo de limpeza. O barulho do motor incomodava a ponto de o liquidificador Valita 59 ter entre suas características o toque pluma. E, além disso, era comum que os primeiros modelos de refrigeradores interferissem nas ondas de rádio. Para finalizar, eu gostaria de ressaltar que nenhuma dessas características menciona um fator determinante para o uso desses equipamentos no interior das cozinhas, a empregada doméstica, entendendo que, diferente da realidade dos Estados Unidos e da Europa, como citou a Eugênia, o Brasil não passou por uma crise de mão de obra significativa e que elas permanecem até hoje no cotidiano das casas, faz-se necessário confrontar esses documentos com outros materiais que nos possibilitem contrapor a realidade publicitária do dia a dia das casas. Sendo assim, seria possível entender as relações de poder e de gênero que foram definidas no espaço doméstico. Acho que é isso. Obrigada. Muito obrigado, Laura. Parabéns pela apresentação. Para dizer a verdade, os 3 trabalhos aí bem interessantes. Parabéns para os pesquisadores. Eu vou começar agora encaminhando as perguntas, né? Primeiro vou encaminhar as que estão aqui no chat, e depois vou comentar aqui, porque, na verdade, eu acho que não tem nenhuma pergunta assim, sobre o trabalho especificamente, mas curiosidade que me bateu aqui. A primeira pergunta é da Carla, né, que está coordenando essa mesa aí comigo, e ela pergunta para Maria Eugênia, né? Eu gostaria de saber se o seu trabalho é de mestrado ou doutorado, e está elogiando aí o seu trabalho, que está achando bem interessante. Uma outra pergunta também da Carla, agora para a Adriana. Ela pergunta se você, Adriana, já conhece o trabalho Um Pequeno Pedaço do Incomensurável. É uma tese do Helder Remígio, que ele dá o UFPE, não é isso? Com licença, professor Elias. Na verdade, eu estou repassando as questões do chat.
Ah, Essas questões perdão. não foram feitas por mim, eu só estava Perguntei o relatando. nome, tudo bem. Tá É, ótimo. Tá, elas essa são do última José também Belo. Ok. E, por fim, também para a Adriana, está parabenizando a sua pesquisa e gostaria de saber que você comentasse sobre as possíveis perspectivas da narrativa de Euclides da Cunha em Josué de Castro. É a questão do Márcio Carreri. Eu tenho aqui também uns comentários assim para a Maria Eugênia, né, parabenizar de novo o trabalho, bem interessante, assim, que dá para ver que você vai trabalhar com tipos distintos de fonte, né, uma diversidade bem interessante aí pela sua apresentação, que deu para perceber. Então, tem imagens, representações, mas a minha curiosidade é, você também pretende, né, ter acesso, acho que isso tem a ver também até com a sua resposta, essa pergunta de mestrado, doutorado, que sempre que o mestrado a gente pisca, assim, quando vê já está na hora de concluir, né, já o doutorado já dá um pouco mais de tempo. Então, minha curiosidade é se, além dessas imagens e essas representações que você vai ter acesso nos manuais, você também pretende ter acesso a alguns objetos, fazer assim, análise dos objetos, propriamente dito? E para a Adriana, também parabenizo por excelente pesquisa e eu gostaria de saber se você, além de todas essas fontes, né, que você vai trabalhar também, se você vai considerar a dimensão, assim, no caso, a expectativa ou o papel do poder público em relação a essa questão que você trata, que você apresentou aí, questões de obra de arte, a questão da própria literatura, e eu gostaria de saber se também tem uma menção do poder público, em órgãos do Estado, alguma coisa assim, sobre essa questão no período. E, por fim, a Laura, parabéns também, gostei muito do tema da sua pesquisa, e a curiosidade é que você falou, parece que esses manuais vieram de alguma mudança, né? Faz parte de uma família, ou você teve acesso em algum centro de memória, de repente das próprias empresas, né? Das fábricas, ou isso aí você consegue em algum arquivo que trata dessa temática? A princípio é o que eu tenho para comentar. A gente pode combinar 5 minutos para cada apresentadora e, de repente, abre uma nova rodada, se suscitar mais questões aí. Claro que vocês podem também, nesse tempo, acrescentar uma outra questão que fugiu aí do momento. O que vocês acham? Então, podemos começar pela ordem também com a Maria Eugênia. Antes de tudo, eu agradeço ao José Bel, né, pelo que eu estou vendo aqui no chat, foi ele que enviou o comentário e a pergunta. Então, José Bel, minha pesquisa de mestrado, e obrigada pelo elogio, né, e eu aproveito já para emendar na resposta da pergunta do Elias. Sim, eu trabalho com uma série de fontes, né, não só essas que eu apresentei, mas eu penso que a tridimensionalidade também é importante para a minha pesquisa, né, na medida em que ela ajuda a melhor visualizar, né, ver alguns aspectos do objeto que nos fogem quando a gente olha essas fontes documentais, né, sejam iconográficas, textuais, enfim. Então, eu penso que essa inter-relação é importante e sim, eu tenho abordado, né, um dos objetos que eu já trabalhei, né, estou escrevendo ainda a minha dissertação, mas que eu tenho me detido mais é o uso de uma chocadeira, né, que é um objeto que foi presente em algumas residências paulistas no início do século e liga-se diretamente com a questão da existência dos quintais, né, as pequenas criações domésticas que existiam em algumas dessas residências paulistas. Então, para mim, os aspectos tridimensionais importam nessa medida, né, em que eu possa entender como que eles são inseridos no espaço da cozinha, né, são manipuláveis, né? São tamanhos que seriam confortáveis para uma dona de casa, né? Então, todas essas questões da materialidade são importantes e também para entender questões sanitárias, né? Assim, já que esse foi a principal motivação da modernização da casa burguesa paulista, né? Então, eu penso não só na materialidade, né, de quais materiais eram feitos, mas os mecanismos de funcionamento, né, se eram elétricos, se eram manuais, como que eram, enfim. Então, com certeza eu trabalho sim. Agora não mais tanto por causa da entrada do coronavírus e essa série de dificuldades que nós, né, estamos tendo em ter acesso aos acervos, mas
eu já tinha feito uma pesquisa prévia, né, antes dessa situação. Então, eu cheguei a visitar alguns museus, como o Museu da Imigração, que tem alguns objetos relacionados à cozinha. O próprio Museu Paulista tem um acervo muito interessante, que inclusive boa parte dele exposto, né, em uma sala expositiva. E, então, eu acho que seria isso a minha pergunta, para não me alongar tanto. Não sei se eu respondi. Ok, muito obrigado. A mim sim, Maria Eugênia, muito obrigado, parabenizo você mais uma vez. E passamos então agora para a Adriana. Obrigada pelas perguntas e pelas palavras. Eu vou colocar na ordem também as respostas. Primeira do José Belo, sobre o trabalho, né, a tese, no caso do Hélder Amorim. Sim, eu conheço o José Belo, e inclusive é um trabalho que me segue, assim, que me guia muito no tratamento da trajetória do José de Castro. É um trabalho que foca no acervo dele, que está na Fundação Joaquim Nabuco, né, no Recife, e pelo trabalho minucioso que o Hélder fez, e por ser uma tese recente, né, então que se vale dos trabalhos anteriores, é um trabalho que me ajuda muito para me guiar na trajetória do Josué de Castro, que é o foco da tese. E depois, a pergunta do Márcio Carreri sobre o Euclides da Cunha em Josué de Castro. Márcio, realmente o Josué, ele cita o Euclides da Cunha em alguns trabalhos, inclusive ele dedica o Geografia da Fome, que é o trabalho de maior repercussão do Josué de Castro, ele dedica ao Euclides da Cunha e a Rodolfo Teófilo, e também a Raquel de Queiroz e José Américo de Almeida, né? Mas ele dedica, assim, a Euclides da Cunha e Rodolfo Teófilo, os sociólogos da fome. E aí, durante a tese, eu fui ao Euclides da Cunha para entender como o Euclides da Cunha expunha a fome. Então, quando ele está falando de Canudos, ele acaba falando da fome também, tanto na guerra quanto numa condição que está colocada em Canudos e que, inclusive, guiaria as pessoas para os embates que estão colocados ali naquela região. Então, o Euclides da Cunha está em Josué de Castro, e o Josué de Castro está olhando para esse autor. E aí, por fim, a pergunta do Elias sobre o poder público. Sim, Elias, eu considero isso na tese, inclusive agora o terceiro capítulo que eu estou escrevendo é sobre políticas públicas, porque, como eu entendo, eu coloco que o entendimento sobre a fome, o entendimento daquele momento, né, daquela sociedade sobre a fome, ela vai gerar uma resposta prática a isso, né, uma resposta material. Então, o que eu entendo sobre a fome, socialmente falando, vai gerar políticas públicas específicas. Então, antes, quando as pessoas entendiam fome enquanto crise, o que tinha? Tinham políticas públicas de contenção de crise. Por exemplo, numa seca sertaneja, tinha as obras contra secas, que eram desenvolvidas ali no momento da crise, que eram para empregar os retirantes, né, do sertão. Tinham também campos de concentração, que são um pouco falados na história do Brasil, mas que existiram para conter os flagelados da seca. E aí, quando esse entendimento vai mudando para um fenômeno estrutural, eu também preciso empregar políticas públicas estruturais. Então, por exemplo, o surgimento de restaurantes populares. Atualmente a gente conhece o Bom Prato, né? Mas o surgimento da merenda escolar. Todas essas discussões que vão gerar essas políticas públicas, elas estão no bojo de um novo entendimento sobre a fome, e que é o que eu quero tratar agora. Como o que eu entendo por fome vai ter como consequências políticas públicas específicas. Acho que é isso. Ótimo, muito obrigado pela resposta. Então, agora a gente pode passar para a Laura, né? Ela finalizar essa primeira rodada, se a gente tiver mais algum comentário, ou até mesmo acho que a gente tem um pouquinho de tempo ainda. Deram um limite para a gente fechar a sala, alguma coisa? Não? Você sabe, Carla? Seria interessante que nós terminássemos antes das 11 horas, pelo menos faltando uns 15 minutos, por aí. Mas nós estamos com bastante tempo ainda. Antes das 10 ou antes das 11? Temos, sim, temos. Então, tá bom. Então, a palavra é sua, Laura. Nosso limite é 11 horas. Uhum. Ótimo. Ok.
Bom, sobre a pergunta, obrigada, Elias, pela pergunta. Uma coisa que eu queria ter incorporado na minha apresentação, mas como vocês perceberam, eu tentei falar bastante coisa em pouco tempo. O que eu queria deixar claro em relação à circulação desses prospectos, e por isso eu ressaltei tanto que eles tinham marcas de uso e aonde eles foram parar, ou seja, que eu utilizo eles a partir de uma coleção, de uma pessoa que tem um interesse por, principalmente, documentos do cotidiano, ela adquiriu esses documentos em feirinhas de antiguidade, localizadas em São Paulo, bairro do Bexiga, e foi acumulando isso ao longo do tempo e comprando mesmo esses documentos. Então, todos esses documentos que eu utilizo nessa pesquisa são da coleção dela. Mas uma outra vertente assim de coleções que a gente pode citar é o próprio Museu Paulista, né? O Museu Paulista tem um grande interesse por objetos do cotidiano e documentação também, a ponto de terem sido financiados pelo Banco do Brasil para aquisição de muitos desses objetos em um projeto que hoje está dando origem, na verdade, à exposição que vai reinaugurar o museu, que é a exposição Casas e Coisas, né? Então, muitos desses documentos que eu trato aqui também vão ser trabalhados na exposição com essas problemáticas de que eu apresentei também. E é importante também entender que esses documentos, eles são, na verdade, papéis efêmeros, né? Eles são papéis que fazem parte da nossa vida muito rapidamente e são descartados muito facilmente. Só que, e uma coisa que eu queria trabalhar aqui hoje é a potencialidade desses documentos para entender o cotidiano doméstico para além do que a publicidade que está nos anúncios, né, e que são tão trabalhados. A maior parte dos trabalhos de eletrodomésticos trabalha com os anúncios porque são os documentos que são mais facilmente acessados, né, e por isso também a raridade desses prospectos para trabalhar essas interações manuais, entender como que se davam os gestos nesse espaço, né? Que em contraposição com os anúncios, como a Maria Eugênia trouxe, mostram essa presença não tão hegemônica da dona de casa e os confrontos que esses objetos tiveram quando eles passaram a fazer parte da cozinha, né? Eles poderiam ser utilizados para empregada ou muitas vezes não. Tem uma pesquisadora chamada Silvana Rubino, que no pós-doutorado dela, na livre docência, na verdade, ela entende que na casa de vidro, que foi projetada pela Nina Bombardi, os eletrodomésticos permaneceram intactos por anos, eles estão expostos e não foram sequer usados. E isso está diretamente relacionado com a presença das empregadas, que, por um lado, poderiam não saber usar, e, por outro lado, esses eletrodomésticos podiam significar até mesmo um símbolo de poder da dona de casa dentro da cozinha, né? E como eles eram, na verdade, só de posse da dona de casa e só utilizado por elas, assim como a geladeira também. E a configuração do objeto e os gestos que eles induzem fazem entender que eles levavam, como eu disse, toques muito suaves, uma postura totalmente ereta, refrigeradores que tinham um pedal embaixo deles, assim. Então, supõe que a pessoa que vai manipular, ela abre com o pé e faz uma postura que não é de se abaixar, né? E como a postura de se abaixar também pode ser associada a uma hierarquização entre as posturas, né? O ereto e o abaixado. O abaixado, por exemplo, associado ao fogão a lenha, né? Então, tem várias questões que eu não consegui trabalhar aqui, mas é bem interessante entender como esses papéis, né, efêmeros, que fazem parte do nosso dia a dia, e que às vezes nem são tão efêmeros assim, né? Como eu disse, uma família que adquiriu provavelmente esses objetos em Salvador, porque o carimbo da loja era de Salvador, e esse prospecto foi parar em São Paulo. Então, se ela mudou para São Paulo e ela trouxe esse documento com ela, quer dizer que ele significava alguma coisa, né? Não era um simples papel para ser descartado, e foi comercializado há 60 anos depois, uma feirinha de antiguidades que muitas vezes, na verdade, é só o descarte que uma família tem quando uma pessoa morre e quer dar aquilo embora, né? Então, acho que é isso. Ok, muito obrigado, Laura. Carla, surgiu alguma outra pergunta no chat? Sim, surgiu uma questão.
da Branca, para a Adriana. Eu leio? Tudo bem. Não chegou para mim aqui ainda, não. Então, eu posso fazer aqui a questão. Pode, agradeço. A Branca Zilber Leib, desculpa se eu mencionei errado sobre o nome dela, ela pergunta, Adriana, aliás, ela diz, Adriana, você comentou que o Josué de Castro é pouco conhecido em detrimento da importância que teve nos estudos sobre fome e no limite sobre o Brasil. Você tem alguma sugestão do porquê desse desconhecimento? Acho que Obrigado, Branca, pela pergunta. É uma pergunta importante. Eu tenho só algumas hipóteses, né, sobre essa resposta, que eu acho que é uma pergunta que vale muito entender por que algumas pessoas são esquecidas e outras são lembradas. Eu acredito que um dos fatores que ajudam nesse esquecimento é o fato dele ter sido exilado já em 64 pelo golpe civil-militar e ele não conseguiu voltar. Como ele morre em 73, muitas das pessoas que foram para o exílio acabaram voltando e ele não voltou. Não teve permissão para vir para cá, ele tentou inúmeras vezes e ele foi completamente banido mesmo, assim, não foi completamente porque havia uma resistência, né, durante esse período, mas a ditadura fez um esforço, proibiu os livros dele nos espaços públicos, nas bibliotecas públicas, nas universidades, e eu acredito que isso tenha ajudado muito. Eu acredito que também um dos motivos pelo qual ele foi banido com tanta força, no fim da vida dele, como ele entende que a fome é estrutural, e a solução, portanto, também é estrutural, ele começa a bater muito em questões que são sensíveis para a sociedade brasileira, como a reforma agrária. Ele é um defensor ferrenho da reforma agrária no fim da vida, e isso mexe com muitas questões da oligarquia brasileira. E eu acredito que esse seja um dos motivos. E o outro, que aí já é uma hipótese mesmo, que eu ainda não trabalhei, que a temática dele e a forma como ele olha o problema, né, o método que ele aplica nas análises, ele não gerou uma corrente de pensamento influenciada diretamente pela metodologia dele. Como ele foi exilado, ele não gerou uns discípulos, digamos assim, né? Não tem. Hoje existem algumas pessoas que citam Josué de Castro mais dentro da política do que dentro de uma corrente intelectual. Eu acredito que esse também seja um dos motivos. Obrigado. Então, com a finalização dessa questão, eu não sei se os participantes, as apresentadoras, querem se perguntar alguma coisa entre si. Não sei se a Carla também teria alguma questão para fazer. Chegou mais uma questão do chat. Okay. Uma questão do José Belo para a Laura. Ele diz, Laura, seu trabalho é fascinante, gostaria de saber se a ideia de posturas corporais que você utiliza também está relacionada com os estudos de Mauss, e se você usa outras referências na análise de posturas e gestos corporais. Particularmente, como eu estou ainda na fase de análise da documentação, eu vou ainda fazer paralelos com a bibliografia, né? O que a gente utiliza bastante, eu e a Eugênia, na verdade, eu acho, como a gente faz parte da mesma vertente, assim, de estudos, são os estudos do Daniel Miller, né, em relação ao consumo, em relação à análise documental, principalmente o professor Upiano, Bezerra de Menezes. Agora, em relação às posturas e aos gestos, eu ainda estou caminhando na bibliografia, eu vou confessar. Mas, o José Belo, se ele quiser entrar em contato, eu posso deixar o meu e-mail e a gente pode discutir mais sobre isso, mais para frente. Inclusive, me interessa muito ler mais sobre os significados dessas posturas e gestos. Muito obrigado. Eu não sei se a gente pode começar a encaminhar para a finalização da mesa, não sei se vocês querem acrescentar alguma coisa da pesquisa que ainda não foi mencionada.
Posso fazer uma pergunta? Claro, Eu claro. tenho uma pergunta. Como a Laura e a Maria Eugênia fazem parte do mesmo projeto e trabalham temas correlatos, né? Acho que a pergunta pode ser para as duas, e aí são duas perguntas, na verdade, que eu achei muito interessante o trabalho, e eu queria saber se nesse contexto internacional do surgimento desses equipamentos que vocês apontam, há alguma relação com as reivindicações da mulher que surgem, né, enfim, no século XIX, começo do XX, num contexto internacional, e se o desenvolvimento desses equipamentos está relacionado a isso, porque dentro do debate sobre gênero e sobre o trabalho doméstico, principalmente, fala-se muito, né, sobre o fato de como a mulher ocupa esse espaço, então isso também determina o desenvolvimento desse espaço, já que a mulher tem né, esse espaço social que a gente tanto fala. E também eu queria... a Laura particularmente comentou isso na fala dela, mas eu também acho que vale para as duas, aí vocês podem ver como responder. Se você diz uma coisa que eu achei muito interessante, que você olha para os manuais, né? Você chama de prospecto, mas, né, enfim, manuais, e que você diz que com essas fontes você não consegue entrar tanto nas dinâmicas internas domésticas. E que eu acho que é um desafio para quem trabalha alimentação, que eu venho dos estudos da alimentação, a gente conseguir adentrar nessas dinâmicas domésticas, porque muitas vezes elas não deixam registro. Eu queria saber se vocês olham para, assim, quais fontes vocês olham para tentar entender essas dinâmicas internas. Era isso. Obrigada. Quem quer responder primeiro? Comentar. Maria Eugênia ou Laura? Ok. Tá. Sim, eu entendo, assim, que essas demandas, né, quando eu falo do contexto europeu e norte-americano, elas têm, como eu havia já mencionado na minha fala, a questão do servo, né, já que os trabalhadores domésticos acabam indo trabalhar em fábricas, né, assim, as condições não são muito boas, mas são melhores do que você viver em uma residência, você efetuar aquele trabalho pesado que é o trabalho doméstico, né, limpeza, cozinhar, às vezes cuidar de filhos, né, do patrão, enfim. Então, isso gerou uma certa ausência, né, desses empregados domésticos, coisa que não aconteceu aqui no Brasil. E também tem essas questões, né, feministas, que entenderiam que esses utensílios eles liberariam a mulher, né, para o trabalho, seja para o mercado de trabalho, seja para ter mais tempo, né. Aqui no Brasil, isso não aconteceu, né, em alguma medida, até porque esses utensílios eles eram mais adquiridos inicialmente por uma camada mais abastada, depois uma classe média, né. E eu acho que o que está posto, né, nas nossas abordagens é o quanto isso era uma estratégia, talvez mais de marketing, né, em alguma medida, dessas empresas que propunham a liberação da mulher, mas que se você analisar mais detidamente alguns desses utensílios, eles demandam muito trabalho, né, para você limpar, para você manipular, ou, utilizar, enfim. Aqui no Brasil a gente não tem tantos desses utensílios, mas nos Estados Unidos a gente tem uma gama gigantesca de utensílios da casa, né, e eu fico pensando em que medida tudo é utilizado mesmo, né, de fato, ou se não é só uma pressão do consumo para você adquirir aquilo, acreditando que você vai ter mais tempo, né? E menos trabalho nas tarefas domésticas. Aqui no Brasil, por exemplo, me lembrei agora de um utensílio que a Laura chegou a mencionar, que é o da Valita ou da Arno, que ele acopla 5 possibilidades de moer, picar, triturar alimentos, mas é um trambolho que é difícil de manipular, e eu entendo, assim, que, né, isso já cai em quais fontes, né, eu poderia utilizar para chegar nessas questões mais detidamente internas, né, da casa, relatos de, por exemplo, donas de cadernos de receita que falam que era mais, né, compravam mais aquilo para ter, mas não utilizavam no final, né, era tão difícil você ter que manipular e o medo de se machucar, como era o caso desses picadores elétricos, que eles ficavam ali parados, né, então por isso que algumas permanências são notadas, né, até hoje na cozinha, colher de pau, né, talvez aquele batedor manual, enfim. E
como eu disse, eu também abordo, eu também trabalho essa dimensão da alimentação, utilizando alguns cadernos de receita de famílias imigrantes, ou mesmo, né, de São Paulo. E em alguns desses eu consegui alguns relatos, né, de pessoas que lembravam dos ensinamentos da avó, né, que davam um caderno de receita para que eles pudessem ser preenchidos ao longo do casamento, né, era parte do enxoval de algumas pessoas. Então, eu acho que essas entrevistas ajudam a compor um pouco essa dimensão que foge nos demais documentos, né? Que a gente não vê em manuais, nem em propagandas, né? Nem na iconografia de forma tão clara. Eu também utilizo como suporte parte da literatura, mas como eu estou no mestrado, tem pouco tempo, fica um pouco limitada, né, a minha análise. Então, eu acho que é isso. Obrigado, Maria Eugênia. Laura? Adriana, eu acho que em relação à primeira pergunta, sobre o contexto internacional das reivindicações da mulher, né? A própria bibliografia sobre os eletrodomésticos e os equipamentos de cozinha no geral, não só os elétricos, tem a ver com o movimento de reivindicação, porque ela surgiu principalmente na década de 80, né? Um dos trabalhos que são mais importantes para estudar isso é um trabalho de uma autora chamada Ruth Cohen, que chama More Work for Mother, em que ela entende que os eletrodomésticos, assim como eu apresentei hoje na minha apresentação, eles representam um trabalho significativo que soma ao trabalho da casa, na medida em que a alimentação também ela passa a ser externa, né? Então, na medida em que você tem um fornecedor externo à casa, você precisa de dinheiro para comprar esse alimento fora, e ele não é produzido dentro da sua própria gestão ali de um espaço, praticamente um sítio, onde você colhe, você planta, você moe, e aí existiria uma divisão entre o marido, a esposa e os filhos dentro desse processamento alimentar, e que aquilo se nutria por si só, né? E aí ela tem um estudo dela muito paralelo ao marxismo, né? Então ela vai tentar entender que o processamento do alimento, mesmo que seja, por exemplo, uma farinha que você vai comprar externa à sua casa, ela vai precisar de um dinheiro que vai ter que ser adquirido pelo marido, que vai trabalhar na fábrica, e a mulher, então, ela acaba assumindo para ela as funções que são de processamento alimentar, da limpeza da casa, e também os filhos passam a cumprir outras funções, né? Na medida em que eles não... na mesma época, né, eles precisam ser higienizados, o dente limpo, a alimentação precisa ser balanceada, então isso vai acoplando a ela outras atividades que não eram tão frequentes assim no seu cotidiano, né? Então, a bibliografia, ela vem na década de 80 tentar entender como que se dá esse processo dentro da casa, né? Em relação ao Brasil, como eu coloquei no início da minha apresentação, meu recorte temporal trata de 1915 a 1960, que é quando eu entendo que esses objetos começaram a circular, né? Apesar de eles terem começado a ser comercializados aqui em 1907 ainda, mas é interessante perceber que como eles eram parte de um cotidiano doméstico de um extrato muito alto da sociedade, eles eram comprados como a partir de uma publicidade que vinha de fora. Então, é muito interessante entender também a circulação dessas imagens, que eram prioritariamente vindas dos Estados Unidos, né? E como que elas eram entendidas aqui no Brasil, né? Elas vinham... ela vem de uma matriz estrangeira e ela deveria ser traduzida para uma realidade que é muito comum a nossa, né? Na década de 40, eu achei um documento num repositório de documentos norte-americanos que trata, sobretudo, da publicidade, né? E aí, nos boletins de uma das principais agências publicitárias que eram norte-americanas e vendiam produtos para o Brasil, vendiam anúncios para o Brasil, uma das linhas cita muito brevemente, né? O Brasil é um grande mercado consumidor para produtos e alimentos, produtos relacionados à cozinha e alimentos, mas nós não conseguimos entender como um país que tem tantos problemas de higiene consegue deixar na mão das empregadas a alimentação da própria família, né? Então, a gente tem uma matriz que vem dos Estados Unidos, dessa publicidade, né? Literalmente, como que chama?
coisa de madeira, assim, que eles faziam, agora eu vou lembrar, eles faziam a impressão da publicidade, vinha de lá, encomendada, inclusive, a fotografia vinha de lá, e aqui no Brasil, isso era traduzido de alguma forma. Na minha pesquisa, eu entendo que essa tradução se dava, sobretudo, através dos textos. Os textos não eram literalmente traduzidos, né? A gente tem um prospecto da General Electric, em que a imagem é de uma cozinha totalmente norte-americana, que não tem nem nada a ver com uma cozinha brasileira, e o texto fala que a cozinha elétrica é sinônimo de limpeza, né? Então, é uma realidade brasileira que estava totalmente associada ao higienismo e que vem com uma outra imagem que vai fazer uma semelhança com o padrão externo. Eu não sei se eu consegui responder, mas, enfim, eu acho que é muito interessante para mim, porque essa questão pega muito na minha pesquisa. Em relação às fontes, né, e o desafio de se aproximar do cotidiano, eu acho que o que eu e a Eugênia fazemos, e a Viviane também, que faz parte do nosso grupo de estudos, também estuda as dispensas, faz, é que a gente não consegue se aproximar totalmente, e que a gente faz, na verdade, uma leitura contrapelo desses documentos, né? Como eu tentei mostrar com os manuais, é muito fácil entender eles como uma peça publicitária, mas para você entender como que eles representavam uma interação que era de ruptura de outros gestos, de outros hábitos na cozinha, você precisa ler nas entrelinhas, entender o que ele estava querendo dizer, entender o que é faltado ali, o que não é levado em conta, né? Como a Eugênia comentou, a gente trabalha muito com a hipótese da convivência dos objetos, né? Então, o museu tem muitos, Museu Paulista, digo, né? Ele tem muitos objetos mecânicos e manuais que foram coexistentes com os eletrodomésticos na cozinha. E a hipótese do nosso grupo é de que esse fato se deu justamente pela presença da empregada doméstica, né? Na medida em que ela tinha ali um conhecimento que já era passado de gerações e que ela representava, se numa época ela representou aquela que tem o saber fazer da comida, e isso foi totalmente escamoteado, né, em relação ao papel dela na cozinha, ela não era aquela que manipulava o eletrodoméstico, essa é a nossa hipótese. E ela manipulava, então, o mecânico e o manual, né? Então, está totalmente vinculado a isso. Então, a gente acaba, para se aproximar desse cotidiano, a gente tem que ler esses documentos publicitários com outros olhares, e tentar entender os objetos não como únicos, mas como um conjunto de objetos, né? O que eles representavam no todo, né? E eu acho que isso é tão importante, que eu acho que a importância do Museu Paulista nessa aquisição massiva de objetos, né? Porque realmente foi uma aquisição massiva. Para entender, não vou comprar só eletrodomésticos, mas eu vou comprar tudo aquilo que fazia parte do cotidiano da cozinha e datar cada um deles, entender as convivências, entender as manipulações, e acaba também esbarrando nos relatos que a Maria Eugênia falou, mas que são tão raros para a gente, assim, são muito difíceis. E relatos de viajantes, quando a gente já fala um pouco mais no início do século, né, ou mesmo no final do século XIX, os relatos de viajantes, que para a gente também é importante, mas da década de 60 para frente é realmente bem difícil. Isso é um desafio que a gente está também fazendo a propaganda, tendo para fazer a exposição sobre as cozinhas, uma das salas, né, vai ser sobre as cozinhas no Museu Paulista. Muito obrigado, Laura. Eu não sei, Carla, se chegou mais alguma pergunta. Você quer passar para mim? Você quer fazer? Não chegou mais nenhuma pergunta, mas se você permitisse, eu gostaria de fazer uma pergunta para as participantes da mesa. Sim. Então, é uma questão para a Eugênia e para a Laura. Elas podem dividir essa questão, cada uma responder um pedaço, ou alguma delas responder, que é em relação ao espaço físico. A partir dessa introdução de instrumentos elétricos, tecnológicos dentro do espaço da cozinha, vocês conseguem verificar
como que essa introdução, ela ocasionou modificações dentro do espaço físico da própria cozinha. Então, essa é uma questão, e vocês ressaltam muito o fato da presença da empregada doméstica dentro da realidade de uma determinada classe, né, dominante, né, brasileira. E, nesse sentido, não sei se faz parte da pesquisa, mas se vocês estão olhando para esse espaço físico também, vocês chegam a ter um pouco da dimensão de um cômodo que está ali ao lado, que é o quarto da empregada. Então, a presença da empregada na cozinha, a empregada ela se restringe, né, dentro dessa divisão social da casa, a espaços como a cozinha, a lavanderia e o quarto de empregada, que muitas vezes ele é um espaço muito pequeno, sem iluminação, e que, em contraponto a esta visão agora higiênica, né, racional do que tem que ser a cozinha, de como tem que ser preparada a alimentação, esse sujeito, essa pessoa que está ali desenvolvendo, manuseando a comida, né, os ingredientes, ela está habitando um outro espaço que não tem nada de higiênico. Então, se vocês já se depararam com essa questão, né, com até essas oposições que ocorrem, né, e uma questão para a Adriana em relação à pobreza. Quando se discute a fome, Josué de Souza ele discute também a pobreza e os diferentes tipos de pobreza. Então, quem é a pessoa faminta, famélica? Ela é classificada enquanto um miserável, um indigente? Seriam essas as questões. Obrigado, Carla. Quem quer responder primeiro? Vamos seguir a ordem. Maria Eugênia primeiro. Posso começar de novo? Depois a gente pode ficar. Ok. A palavra é sua. Tá. Com relação à configuração da cozinha, né? Primeiro agradeço a pergunta, Carla. Muito interessante as perguntas, né? A gente tenta meio que traçar uma biografia também da cozinha, né? Como que a cozinha se modificou juntamente com esses processos todos, né? Então, a gente pensa sempre numa cozinha colonial, aquela cozinha que era um lugar mais relegado ao segundo plano, né? Uma cozinha suja, não tinha ainda a adoção dessas normas mais higiênicas, com superfícies de trabalho ainda esparsas, né? Poderia se estender também para o quintal da casa, né? Como eu havia mencionado, no caso de haver pequenas criações, ou mesmo naquela cozinha mais rural, né? E no modelo mais bem acabado de cozinha do início do século XX, que são os palacetes, né, os palacetes paulistanos, a gente já vê uma maior racionalização desse espaço, né? A gente já vê água encanada, a introdução de um fogão dito econômico, né, ou então que está inserido na lógica da chegada das redes de abastecimento, né, de eletricidade, enfim. E esse processo ele vai acontecendo ao longo do século XX, né? Talvez a Laura possa dar mais detalhamento sobre essas questões. A outra colocação em relação à empregada, né? Sim, nós consideramos, né? A gente pensa sempre essas questões, né? São sempre muito vivas, muito presentes nas nossas pesquisas sobre o quarto de empregada, né? Assim, como um local também escuro, né? De pouca iluminação, meio que eu diria que isso é um resquício, né, colonial, quando muitos escravos que eram responsáveis pelo cuidado das casas, afinal de contas, quanto mais escravos um senhor tivesse, mais denotativo de poder, né, ele tinha. Então, eu lembro que o Carlos Lemos fala que o escravo ele era o ventilador, ele era o banheiro, né, ele era tudo do senhor, porque era ele que fazia todas as tarefas que depois com a modernidade, né, a modernização da casa, elas se modificaram um pouco, né, embora tenha permanecido empregada nos interiores domésticos. E a cozinha também, poderia ser um local em que eles até dormiam, né, por ser um ambiente sujo. E aí depois vem essa ideia do quarto de empregada, né, de alguém que está 24 horas a serviço da dona de casa e mora em um cubículo que, enfim, as questões ali salubres não são muito boas, né, sempre também é localizado em uma parte do apartamento, da casa, que tem pouco asseio ou iluminação. Eu acho que seria isso que eu iria colocar.
Muito obrigado. Bom, acho que para complementar, né, em relação ao espaço físico, a gente tenta ao máximo se aproximar qual que era a dimensão disso dentro de uma cozinha e principalmente de quais cozinhas a gente está falando, né? Porque a maior parte, quando a gente trata principalmente mais para o início do século, a gente está falando em relação aos eletrodomésticos, né? A gente está falando de famílias que são suficientemente abastadas para ter eletrodomésticos que na época eram muito caros, né? O Brasil só começa mais da metade da população, até a década de 70, menos da metade da população brasileira tem uma geladeira dentro de casa. Então, eu trabalho com um recorte de 1915 a 1960, mas eu sei que isso só começa a se expandir mesmo na década de 70, né? E aí as cozinhas têm as configurações mais diversas, né? Em relação às cozinhas maiores, né? Dos casarões e dos palacetes, de que a gente tem mais documentação, a gente entende que o fogão, por exemplo, era um móvel, né? Era uma coisa gigante para a cozinha, né? Ele precisou ser adaptado dentro daquele espaço e por isso também associado à rede de abastecimento, como a Maria Eugênia falou. Agora, se a gente falar da geladeira, a geladeira era um trambolho, assim, era o tamanho, apesar dela ser menor na década de 20, depois começar a crescer da década de 30, 40 para frente, a gente vê fotos de geladeira no quintal, foto de geladeira na sala de estar, porque não tinha onde colocar, né? Então, isso também é uma coisa interessante, né? Elas eram vendidas para estar na cozinha, mas muitas vezes elas não cabiam naquele espaço, elas não... E a convivência também, que eu acho que isso aí eu atribuo ao trabalho da Viviane, também que faz parte do nosso grupo, a convivência das geladeiras com as dispensas, né? A dispensa já era um cômodo da casa, e em muitos casos elas conviveram ali com a geladeira, que pretendia ter as mesmas funções da dispensa, né? E conviviam também com o quarto de empregada, que é o que você disse, né? Mas eu acho que nesse ponto eu discordo um pouco quando você fala que eles não eram asseados, né? Quando você vê, principalmente nas primeiras décadas do século XX, o quarto de empregada ele era um dos espaços da casa a serem prescritos pelos sanitaristas também. Então, apesar da gente ver hoje ele é um quarto escuro, é pequeno, ele é próximo de um lavabo que normalmente tem um chuveiro em cima do vaso, é uma coisa que hoje a gente vê como algo relegado da casa, e era relegado também na primeira metade do século XX, mas ele também sofreu transformações, né? A empregada, ela morava no porão, ou ela morava numa casinha fora, e aquilo foi sendo acoplado à cozinha, coberta de azulejos, iluminação, ventilação, principalmente. Então, na medida em que ela era um ser sujo da casa, ela era um potencial vetor de doenças, porque ela morava em cortiço, ou porque ela estava próximo da latrina, e circulava por espaços da cidade que não eram asseados, ela era um vetor de doenças para estar dentro da casa, ela era visto como isso, né? Então, o quarto dela dentro da casa, ela precisava ter asseio, precisava ser ventilado, por menor que fosse, né? Ele não deixou de ser a senzala, né? E hoje mesmo a gente vê que ainda tem quartos de empregado dentro das casas, apartamentos da década de 70, que tem uma porta do lado da outra, mas uma porta de serviço e a outra porta é a porta principal, né? Ainda se mantém, mas em diferentes configurações. Se a gente vai analisar os anúncios do estado de São Paulo, recentemente eu me deparei com vários anúncios sobre vendas de casas, e o quarto de empregada está mascarado dentro desses anúncios, né? É o quartinho ao lado da cozinha, ele é o quartinho dos fundos, é a edícula. Então, existem várias configurações para serem chamadas de quarto de empregada que não deixam de existir, mas eles são, sobretudo, asseados, assim, porque elas são sinônimo de sujeira, principalmente para esse período do sanitarismo que se prolonga por muito tempo. Obrigado, Laura. Alguém tem mais alguma pergunta?
A Adriana agora vai responder, não é isso? Eu preciso responder. Carla, quando a sua pergunta ela toca diretamente no meu ponto central da tese, que é justamente o que está colocado em questão. Até então, não existia essa ligação direta entre fome e pobreza. E aí o que os estudos da época vão fazer é justamente mostrar que as pessoas passam fome porque não tem renda suficiente para uma alimentação adequada. Que também nesse contexto higienista que fala, né, a Laura, principalmente a Maria Eugênia, existia uma noção de alimentação ideal. E aí a capacidade de contar os alimentos, que hoje em dia a gente olha para as calorias e para as vitaminas e a gente naturaliza isso, mas historicamente colocada é uma descoberta muito recente, do final do 19, né, meados do 19 e começo do século 20. E aí essa capacidade de contar o alimento é que permite fazer inquéritos alimentares que surgem com muita força na primeira metade do século XX no Brasil, e aí que vão mostrar a ligação entre renda e acesso ao alimento. O Josué de Castro, ele é importante nisso, que em 1932 ele faz uma pesquisa, é a primeira pesquisa com as classes proletárias de inquéritos alimentares, e aí ele mostra essa coisa muito forte, porque durante a pesquisa dele mostra que 70% da renda ia para comprar alimento, e mesmo assim a alimentação dessas famílias era muito precária. Em termos calóricos, elas comiam, em média, 1.600 calorias por dia, enquanto o indicado da época era de 3.000 a 4.000 calorias, e a variedade alimentar também era muito pequena. E aí é justamente essa ligação com pobreza e com renda que vai trazer a noção de fome estrutural e que vai trazer também políticas públicas, como o Elias perguntou, para combater isso. Acho que essa é a resposta. Obrigado, Adriana. Interessante, cada vez que vocês se posicionam, fazem algum comentário sobre a pesquisa, e a gente vê a amplitude que tem a pesquisa de vocês, né? Desafiadora. Eu não sei se a Carla tem mais alguma pergunta para fazer, eu também gostaria de fazer mais alguns comentários, se for possível. Assim, é mais comentário mesmo dessa questão, né, do desafio. A Maria Eugênia e a Laura trabalhando com objetos, a gente vê que ainda é uma questão muito nova, né? Pesquisas históricas, Brusson, assim, que se propõem a fazer investigação em torno dos objetos. Eu já cheguei a trabalhar com objetos, com pesquisas relacionadas a objetos, mas objetos científicos. E eu pude ter a aproximação assim, das questões que ainda é muito novo isso, né? Então, ainda estão na elaboração de métodos, de técnicas para abordar esses objetos. E, sem sombra de dúvida, assim, vocês vão ter muito trabalho, né, para poder inserir esses objetos nas pesquisas de vocês. E, do mesmo ponto, a Adriana também não fica por baixo, porque ela está tentando abordar uma questão que se propõe, né, a ser subjetiva, quer dizer, não se propõe, que à primeira vista parece ser subjetiva, uma coisa, né, que é de impressão, ela é pessoal, intangível, mas você tem esse desafio, né, de tentar mostrar toda a materialidade, todas as questões até inclusive de ideias que giram em torno dessa temática que você escolheu. Era mais comentário mesmo, parabenizar mais uma vez, e já aproveito de antemão para pedir desculpa pelas minhas gafes, porque, sinceramente, eu não tenho tanto familiaridade, assim, com essas coisas do computador, de lá, ali, daqui, tá? Mas parabéns mais uma vez, vocês estão livres aí para continuar comentando, se tiver mais alguma questão aí que a Carla apresente para a gente. Obrigado. Eu não tenho mais nenhuma questão. Eu gostaria mesmo de agradecer a todas as participantes pelas suas contribuições acerca das suas pesquisas, que são muito interessantes, são incríveis. Depois, eu até gostaria de conversar um pouco com elas, porque eu acho que eu tenho um trabalho sobre que eu estou desenvolvendo no doutorado, eu acho que é um guia de fontes sobre o estudo da pobreza na cidade de São Paulo, no século XIX, e eu acho que nós poderíamos conversar, acho que eu poderia aprender muito acerca de uma troca de ideias, né, advindas das pesquisas delas.
Então, depois eu gostaria de conversar com as três, se possível, e dizer que eu só tenho a agradecer também por poder fazer parte dessa mesa, e acho que o seu trabalho, professor, foi ótimo aqui na coordenação, e as discussões foram muito interessantes, foi uma mesa muito riquíssima. Querem falar mais alguma coisa? Laura, Maria, Adriana? Querem completar? É só agradecer e parabenizar a organização e a coordenação. Foi ótimo, todos que eu assisti, que eu participei, incrível o trabalho. Obrigada. E obrigada à audiência também. Também gostaria de agradecer a oportunidade, né, a possibilidade de compartilhar um pouco da minha pesquisa. Agradeço imensamente os comentários, as perguntas, as colocações. Agradeço ao coordenador Elias, a Carla e aos meus colegas de mesa. Também quero agradecer a companhia de todos hoje, e acho que a mesa rendeu bastante, foi muito interessante. Eu, inicialmente, olhei na programação e falei, nossa, será que os trabalhos vão se conversar? Mas é impressionante como as coisas acabam se encaixando, né? Eu coloquei meu e-mail aqui no chat, então se a Carla quiser copiar no chat público, para entrar em contato com o pessoal que... O Eudes mandou um e-mail, eu já anotei aqui, a gente vai conversar depois. Mas eu queria agradecer a coordenação da mesa e a organização do evento também, que está muito interessante. Ok, sendo assim, então, eu dou por encerrada essa mesa 51 do Programa de Pós-Graduação em História Social da USP. Deixo aqui meu agradecimento e parabenizo também a toda a organização do encontro. Mais uma vez, parabenizo todos vocês, né? A Carla, a Laura, a Maria e a Adriana aqui por essa oportunidade que eu tive. E boa sorte nas nossas pesquisas, né? E tomara que em breve possamos, assim, voltar esse convívio, né, dentro da universidade, esse diálogo que a gente tem que continuar mantendo, travando aí pessoalmente, que eu acho que é bem importante. Ao mesmo tempo que eu acho que essa nova fórmula de divulgar pesquisas, de apresentar pesquisas e debater, eu acho que vai ser uma nova realidade que a gente vai ter que conviver. Ok? Muitíssimo obrigado. Então, ficamos por aqui.